Oi pessoal, tudo bem? Voltei. Eu vou fazer um vídeo, que inclusive já tem vídeo no canal falando sobre isso, mas eu sempre vejo assim, sabe, como um pedido de socorro quando alguém me sugere esse tipo de vídeo, por exemplo, ai, fala sobre abuso, né? Quando a pessoa pede para falar sobre o abuso, existe um sinal de socorro por aí, né? Existe um pedido de socorro. Eu já tenho vídeo aqui, mas eu vou voltar a falar de novo sobre os abusos. Um abuso, ele nunca começa de uma hora para outra, sem mais nem menos. De repente, você tem uma vida perfeita com seu parceiro, namorado, noivo, marido, não sei, e de repente acontece um abuso. Normalmente, a pessoa abusiva, ela vai dando sinais desse abuso, né? O abusador, ele vai dando sinais. É uma palavrinha aqui, é uma proibição ali, é sabe, um não, ou uma coisa disfarçada de ciúmes. De repente, a mulher até se sente meio lisonjeada de ver aquele excesso de zelo com a vida dela. Mas existe uma coisa, uma linha muito tênue entre os ciúmes e entre o domínio, entre o abuso, né? Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais enquanto tá namorando, inclusive, sabe? Porque a tendência é piorar. Então, assim, o namorado que não quer que use determinada roupa, que fale com amigas. Eu conheço várias mulheres que começaram a namorar e se afastaram dos seus amigos, das suas amigas, porque o namorado não quer que ela tenha relacionamento. Ah, ele é muito ciumento, ele não quer que me dividir com ninguém. Não existe isso, sabe? Não existe. Isso já é um princípio de abuso da pessoa, né? E o abusador, o que ele faz? É, ele começa como se fosse um excesso de zelo, um ciúmes, e ele vai ganhando espaço, e ele vai falando não para você, ele começa a proibir uma roupa, ele começa a proibir uma amizade, e a pessoa vai se sentindo fragilizada. Normalmente o abusador, ele tenta falar para a vítima que a vítima não é inteligente o suficiente, que ela não é independente o suficiente, que ela não vai conseguir fazer as coisas sozinhas, né? E quanto mais ele coloca na cabeça da mulher que ela é impotente diante de algumas coisas, mais ele vai tomando domínio sobre a vida dela, ao ponto de repente a mulher perder a identidade dela porque o abusador tomou conta da vida dela. E isso, gente, o abusador, quando a gente fala assim, o abusador, não é só o homem que espanca uma mulher, tá? Isso já é uma forma que, meu Deus do céu, não tem nem o que falar, né? Mas o abuso, ele começa com palavras, ele começa com atitudes, ele começa com cobranças, ele começa minimizando os problemas da outra pessoa, proibindo, podando, né? E essas coisas normalmente acontecem, como eu falei, lá no namoro, lá atrás. Ela não começa de uma hora para outra. Então você tem que ficar muito atenta, sabe? Como seu namorado te trata, como ele trata a mãe dele, como ele trata as outras mulheres, que conceito ele tem da vida, sabe? Porque uma pessoa que tem um conceito machista de uma maneira geral com outras mulheres, ele vai ser machista com você também. Então, se ele não é machista com você hoje, mas ele é machista com outras mulheres, ele tem alguns conceitos que você não concorda, você já fique atenta, porque esse homem tem um potencial grande de ser um grande abusador na sua vida. Um homem que acha que uma mulher vale menos que o homem, sabe? Um homem que acha que uma mulher tem que ganhar menos, um homem que acha que uma mulher não é forte o suficiente para fazer determinadas coisas. Esse é um tipo de homem que tem todos os sintomas de ser um abusador. Então, se você ainda tá namorando um homem desse, você tem que sair fora, sabe? Ai, mas eu amo ele, ele quer me proteger. Não, ele não quer te proteger, ele quer mandar em você, ele quer podar você, ele quer dominar a sua vida. E se você não se desvencilhar dele,
fica cada vez mais difícil, porque ele vai tomando espaço, ao ponto de você realmente achar que você não é inteligente, de você achar que você não é independente, que você nunca vai conseguir fazer nada sem esse homem, né? E aí, quando casa, fica pior ainda. Então, tem mulheres que sofrem abusos nos seus casamentos, abusos velados, né? Eles são disfarçados, mas eles são, assim, terríveis com as mulheres, né? E a família muitas vezes não percebe. Quando o abusador, tem um grau de psicopatia até maior um pouco, ele age de uma maneira que muitas vezes os familiares não percebem esse tipo de abuso, porque é um abuso mais entre quatro paredes. É claro que tem aqueles abusadores que eu conheço até, que sabe, menospreza as mulheres na frente dos outros, que trata mal, que grita, que poda, que não tá nem aí para ninguém. Esse é um tipo de abusador. Mas existe o abusador que faz um abuso velado, é aquele que fala quietinho, baixinho, entre quatro paredes, ali no cantinho, e que ninguém fica sabendo, mas a mulher tá sabendo. E todo dia ele vai podando um pouquinho, e todo dia ele vai matando essa mulher um pouquinho, ao ponto dela lá na frente perder a essência e ela não saber mais quem é ela. Ela já não sabe mais quem é ela. Por quê? Porque a sua natureza, o seu eu foi tão deturpado por esse homem que ela se sente um pouco sem forças para tomar uma atitude. Então, se você está passando por isso, se você está sofrendo um abuso grande nesse sentido, se você está sofrendo um abuso de, inclusive, de agressão física, né? Porque existem, como eu estou falando aqui, dos abusos verbais, né? Mas existe o abuso físico e esse ninguém pode permitir, aliás, nenhum dos dois. Mas o abuso físico, gente, não, não. Se você permitir que um homem que esteja falando com você e vocês estão de repente discutindo ou falando alguma coisa, se você permitir que esse homem pegue no seu braço de uma maneira mais agressiva, da próxima vez ele vai te machucar, da próxima vez ele vai te dar um tapa, da próxima vez ele vai te jogar no chão, da próxima vez ele te mata, né? Então não permita que um homem toque em você dessa maneira e te agrida, nunca, tá? Se você é casada, eu sei que é muito difícil, tem mulheres que eu sei que me assistem que estão passando por isso nesse momento, que têm filhos para criar, que pensam muito nessa questão de como que eu vou fazer sem ele para cuidar dos meus filhos. Só que se você tem filhos e você está passando por tudo isso, o que os seus filhos estão vendo é muito pior do que se esses filhos estivessem longe desse homem, tá? Porque eles sentem essa agressividade, né, com relação a você, por exemplo, e é óbvio que muitos desses filhos também até são agredidos por esse mesmo homem, né? E eles sentem essa agressão. Então, assim, gente, não permita, sabe? Não permita que comece. Não permita, porque um homem que começa a gritar com você, já já ele vai estar fazendo coisa pior. Então, não admita. Se você está namorando ainda, se você está noivando, se você está passando por um processo aí que nem casou ainda e você está vivendo um relacionamento assim, sai fora, tá? Porque não pense assim, eu vou casar, vai melhorar. Não, você vai casar, vai piorar, tá? Não tem condições de ficar melhor, só vai ficar pior. Então, assim, se você é casada e você está sofrendo esse tipo de agressão, e às vezes, de repente, a pessoa, não sei, ela tem uns ímpetos assim, mas ela quer mudar de repente, e ela vai fazer uma terapia, vocês fazem uma terapia de casal e óbvio que eu tô falando isso sem agressão física, tá, gente? Agressão física não, é tchau, é ir na delegacia, é denunciar, sabe? Pedir uma medida protetiva e sair fora. Mas se de repente ele é só uma questão assim de ser muito, sabe, possessivo, de que, sabe, ele pode se tratar também, porque de repente é uma coisa que ele vai buscar ajuda terapêutica e ele de repente mude a maneira dele de enxergar a vida, de enxergar você e ele seja tratado nessa questão, desde que não exista agressividade com você, tá? Porque a partir do momento que
a agressividade, então, gente, não tem a menor chance de dar certo, tá? Seja casado, ou seja noivo, ou seja namorado, tem agressividade e tem violência, sai fora. Não tenha medo, busque ajuda. Vá numa delegacia, denuncie, vai para casa de alguém, mas não passe por esses abusos, tá? A gente vê um monte de casos assim, ó, de abusos, agressividade, agressão física, o cara vai preso e depois a polícia solta, né? A lei solta o cara volta lá e mata a mulher, sabe? Então, assim, teve toda a chance de dar errado e deu errado. Então, se cuidem, não permitam que os homens digam para vocês aquilo que vocês não são, porque nós não somos burras, nós não somos dependentes emocionalmente, nós não somos inaptas de fazer as coisas, pelo contrário, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu sagacidade, Deus nos deu tudo isso e não foi à toa. Então, busque ajuda, ore a Deus, peça direção para a sua vida, mas não se permita passar por esse tipo de coisa, ok? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!